Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de Sociologia do primeiro ano do ensino médio, para mais um conteúdo, para o nosso teste da segunda unidade, mais conteúdo da segunda unidade. É o seguinte, galera, a aula de hoje seria para fazer a correção do capítulo anterior, mas por conta do calendário, eu estou agilizando já os conteúdos que vão ser trabalhados na nossa avaliação, no teste da segunda unidade, beleza? E aí, logo quando terminar a exposição desse conteúdo, na próxima aula eu faço um balanço, uma revisão, alguns ajustes e ao mesmo tempo uma correção das atividades que estão sendo propostas aqui nas videoaulas, tá bom? De cada capítulo. E eu estou fazendo isso também nas outras disciplinas. Eu vou adiantando os conteúdos e posteriormente eu faço um balanço e uma correção das atividades e por aí vai. Correção das atividades, revisão, guia de estudo, tudo em conjunto para fazermos um teste muito tranquilo. Esse capítulo, pelo título, é notório já do que o capítulo vai se tratar. Então, de modo geral, vamos falar sobre o trabalho aqui. Capítulo 5, trabalho e produção nas diferentes sociedades. Do ponto de vista ontológico, o que é o trabalho? É a capacidade humana de transformar a natureza ao seu benefício, né? Do ponto de vista ontológico, com base em Karl Marx. Esse conceito já foi discutido em sala de aula muitas das vezes, quando a gente começou a falar sobre sociologia, logo no início, quando falamos de socialização, sociabilidade, as áreas das ciências sociais e por aí vai. E agora a gente vai adentrar sobre o que foi o trabalho em diferentes sociedades, tá bom? Agora, de forma mais grosseira, sem ser de forma antológica, como já discutimos em outro momento, do que é o trabalho, do ponto de vista antológico, o trabalho é o quê? A transformação, né? É a capacidade humana de transformar a natureza ao seu benefício, seja ele em produção de mercadorias, seja realizando tarefas de qualquer natureza, de serviços, qualquer perspectiva que possa estar em transformação, tanto, tanto em transformação, tanto na relação entre homem e natureza, tanto na relação entre homem e homem, né? Que consequentemente também foi fruto da relação com a natureza. Esse é o resultado do trabalho. A grosso modo, o trabalho envolve produção de mercadorias e realização de tarefas que abrangem toda a vida em sociedade, uma vez que cada mercadoria produzida ou cada tarefa realizada servirá de alguma forma para configurar o modo como se organizam os sujeitos e se apresentam as estruturas da experiência coletiva. Isso é importante ressaltar, muito importante ressaltar. É, Principalmente na sociedade atual. O, o trabalho, ele não é simplesmente produzir mercadorias ou realizar tarefas. Não é somente isso. Ele estabelece a partir dessas diversas atividades uma estrutura social. E ela vai essa estrutura social ela vai consolidar uma sociedade. E consolidando a sociedade significa que vai estar. Consolidar uma sociedade significa entender o modo como os sujeitos se organizam, sua estrutura política, o entendimento do que é sociedade, as relações, os grupos sociais, as classes sociais. Por isso que é importante estudar o trabalho no campo da sociologia. Beleza? E vamos logo. E aí ele termina aqui, né? O trabalho, nesse sentido, expressa cotidianamente a vida e as estratégias de indivíduos, grupos e classes sociais em sua luta pela satisfação de seus objetivos e, principalmente, em torno de uma ideia comum de felicidade. Vamos lá para a primeira experiência de trabalho nas sociedades tribais. As experiências de trabalho nas sociedades tribais são muito diferentes do que a gente tem de trabalho hoje. Não existe uma. Nessas sociedades, primeiro, não há uma definição clara sobre a concepção de trabalho. Isso é uma análise daquele que estuda o trabalho, tentando. Essa análise que a gente vai falar aqui é de sociólogos, de intelectuais, que entendem o trabalho, e esse aprimoramento foi entendido principalmente a partir do século XIX. Esse conceito foi de forma mais aprimorada no sentido dos estudos das ciências sociais, econômicas e por aí vai, a partir do século XIX, e que tenta também, a partir desse conceito, compreender o que seria o exercício
dessa transformação da natureza em outras sociedades, em sociedades muito mais antigas, como é o caso, lógico, aqui a gente está se referindo às sociedades tribais. É tentar encaixar um conceito, não é tentar encaixar um conceito, mas é tentar compreender o que seria, o que mais se aproxima acerca do que é trabalho nessa sociedade, né? Vamos lá. Primeiro, nelas, todos fazem quase tudo, e as atividades relacionadas à obtenção de que os indivíduos necessitam para se manter, caça, coleta, agricultura e criação, estão associadas a ritos e mitos, ao sistema de parentesco, às festas, às artes. Integram-se, portanto, a todas as esferas sociais. Primeiro, o entendimento e a compreensão do trabalho, que tem um grande foco principalmente nas atividades de subsistência, né? Seja ela agricultura, seja ela a caça ou a coleta, o trabalho dessas sociedades é movido nessas três atividades que eu acabei de citar: coleta, caça e agricultura. Não existe necessariamente designações fixas no sentido de que existe o camponês, existe o pescador. Não existe essa definição clara. Vamos dizer assim, não existe a incorporação da profissão no interior do trabalho nessas sociedades. Lógico que sim, existe uma divisão de trabalho. Não vamos dizer que... Na verdade, o termo não é nem divisão de trabalho, é divisão de tarefas. A divisão de tarefas existe, mas essa divisão de tarefas ela é resultado mais no campo do gênero e da idade. Mas não é a compreensão que nós temos de formulação de profissões, as relações mais complexas da divisão do trabalho, não é o que a gente entende como hoje, como nós vivemos hoje, do que é das sociedades tribais, beleza? Por exemplo, há uma designação sobre as sociedades tribais quando se trata de trabalho, que é uma designação, uma classificação dada pelo antropólogo estadunidense Marshall Salis, que classifica como sociedades da abundância ou sociedades do lazer. Por quê? Destacando que seus membros não só tinham todas as necessidades materiais e sociais plenamente satisfeitos, como dedicavam um mínimo de horas diárias ao que nós chamamos de trabalho. O fator era uma sociedade onde não era centrado a sociedade em si, a forma de como a sociedade deveria ser gerida, centralizado no trabalho, centralizado na produção, como é hoje na sociedade, onde qualquer coisa que a gente se comporte que não seja nesse parâmetro, esse indivíduo já é chamado de marginal, vagabundo, né? Vai ser chamado de várias termologias aí, quando esse indivíduo ele não está centralizado nessa perspectiva que hoje nós entendemos de trabalho na sociedade hoje. Nessas sociedades não existiam isso, porque não existia essa centralidade no aspecto do trabalho para essa sociedade. Existia o trabalho em si, a dedicação ao trabalho, existia, mas eram muito poucas horas. Porque o fator primordial não era simplesmente o trabalho excessivo. Porque o trabalho não... O porquê? Porque essas sociedades tribais não trabalhavam a partir de acúmulo. Acumular algo, acumular capital, não era nesse, acumular riqueza, não é nesse sentido, né? Beleza? O fato de dedicar-se menos tempo a essas tarefas não significava, no entanto, ter uma vida de privações. As sociedades tribais viviam muito bem alimentadas, como indicam os numerosos relatos que destacam a vitalidade dos seus membros. É claro que tais relatos se referem à experiência dos povos que viviam antes do contato com o chamado mundo civilizado. Duas explicações, entre outras, podem ser apontadas para o fato de os integrantes das sociedades tribais dedicarem menos tempo do que os cidadãos ditos civilizados das atividades que na cultura urbano-industrial se convencionou designar como trabalho. Aí vamos entender dois elementos para distinguir essa diferença, né? Primeiro, é a sua relação com a natureza. Os indivíduos nas sociedades tribais têm uma compreensão da relação com a natureza muito mais amistosa, muito mais até mesmo harmoniosa. Então, existe uma compreensão também, até do ponto de vista espiritual, religioso, desse indivíduo com a Terra. E a Terra, muitas das vezes, é designada como uma Mãe Terra.
né? Então tem um valor cultural muito forte para esses indivíduos. Por quê? Porque eles sabem que é dali que sai o seu sustento do ponto de vista nutricional, vamos dizer assim, alimentos e por aí vai, tá bom? A segunda explicação é a partir do antropólogo francês, dessa compreensão do porquê do que é o trabalho das sociedades tribais é totalmente diferente do trabalho nas sociedades hoje modernas, está no fato de que a estrutura das sociedades tribais e o modo como seus membros produzem e reproduzem sua existência não se baseia na necessidade de acumular bens ou alimentos, como eu já citei lá em cima, né? Integradas ao meio ambiente e todas as demais atividades, as tarefas relacionadas à produção não compõem assim uma esfera específica da vida, ou seja, não há um mundo do trabalho nas sociedades tribais. Sim, não há. Por quê? Porque não há um processo de de exploração do trabalho. Porque essas sociedades tribais, como Marx fala, é chamada de comunismo primitivo. É uma sociedade onde a produção, as atividades, o trabalho em si, no sentido antológico, de extrair da natureza, a benefício da comunidade, não tem uma exploração. Não se faz a partir de acúmulo, não se faz a partir de um grupo que se beneficia da força do trabalho do outro. Então, para o conjunto, é uma atividade. As atividades de trabalho é feita para toda a comunidade, feita para o coletivo. Vamos lá, por isso que é chamado também de comunismo primitivo, né? Agora, entendendo o trabalho na Europa antiga e medieval, né? Nas sociedades que se desenvolveram na Europa Ocidental, da Antiguidade, até o fim da Idade Média, as concepções de trabalho apresentaram variações, mas poucas alterações. Sempre muito desvalorizado, o trabalho não era o núcleo mais importante para orientar as relações sociais. Estas se definiam principalmente pela hereditariedade, pela religião, pela honra, pela lealdade, pela posição em relação às questões públicas. Eram esses os elementos que permitiam que alguns poucos vivessem do trabalho de muitos outros. Aqui, a partir daqui da antiguidade, da Idade Antiga, Idade Média, predominante, lógico que predominantemente vira esse quadro. O quadro significa que o trabalho agora ele não vai ter mais uma conotação essencialmente humana no sentido da sua cooperação e consolidação e organização. Agora vai ter um papel de exploração, vai ter um papel de utilizar-se de indivíduos para se beneficiar. Então vai mudar a conotação, as perspectivas de trabalho. A escravidão na antiguidade. O primeiro momento, a primeira mudança, né, da compreensão do trabalho. Quando há o trabalho escravo. Né? É engraçado que o termo trabalho que vem do latim já designa um instrumento de tortura, né? O seu significado, né? Um instrumento de tortura. Então é penoso o termo. Até hoje, né? Até hoje o significado é penoso. Torturante, né? Nas sociedades gregas e romanas, vale lembrar que muitas pessoas adoecem por conta do trabalho. Principalmente na sociedade moderna. É muito grande, é enorme a quantidade de pessoas que adoecem por doenças do trabalho, seja elas físicas ou psicológicas. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade onde o trabalho é muito excessivo e em que o resultado ele é muito... E aí eu já vou beber de Marx aqui, já vou falando de Marx aqui, né? O resultado ele é imediato mais para quem se beneficia da força do trabalho do outro do que de quem de fato trabalha. Então por isso que se adoece muito nessa sociedade. Existiam, entretanto, trabalhadores livres, como os meeiros, os artesãos, os camponeses, que também eram explorados e oprimidos pelos senhores e proprietários. A cidade grega, aqui vai falar um pouco sobre a compreensão do que era o trabalho nas sociedades antigas, especificamente em Roma. Existia predominantemente o trabalho de escravos durante muito tempo, principalmente quando se consolidou o Império Romano. Quando estudamos história, lembramos disso. Mas também existia os chamados trabalhadores livres, que eram os chamados meeiros, artesãos e camponeses. Porém, eles eram explorados e oprimidos pelos senhores e grandes proprietários, que foi uma sina, principalmente na Idade Média, né, sobre esse trabalho. No campo, principalmente no campo. Na cidade-estado grega, Atenas, os senhores e proprietários integravam a camada dos cidadãos a qual cabia discutir os assuntos da cidade, para que os cidadãos pudessem se dedicar exclusivamente a essa atividade.
o trabalho escravo era fundamental. Na servidão, vamos entender agora o trabalho na Idade Média. Percebemos que o que foi predominante na Idade Antiga, lógico, a Idade Antiga, nas civilizações, principalmente Roma, na Europa, especificamente nesse sentido, o trabalho ele era um trabalho escravo, em sua predominância. E nem todos os trabalhadores, nem todos os indivíduos que exerciam trabalho, eles eram realmente livres. Eram pouquíssimos que eram livres. Todos eles estavam subjugados a uma ordem de dominação, de opressão, seja do ponto de vista escravo, ou seja do ponto de vista pagando impostos ou trabalhando sobre terras de outros, que é o caso que vai se refletir na servidão, né? Nas sociedades feudais. No Império Romano, a maioria dos escravizados eram constituídas de prisioneiros de guerra. Já falamos isso na aula de história. Com o fim das guerras de conquistas nas quais os romanos se envolveram, o número de escravizados diminuiu. E também ocorreu várias rebeliões escravas que também abalaram com a estrutura romana, vale lembrar. E muitos também fugiram, romperam com essa lógica de ser escravo. Os grandes proprietários de terras, latifundiários, que até então utilizavam o trabalho escravo, passaram a admitir trabalhadores livres como colonos. No regime do colonato, os trabalhadores recebiam um lote de terra, devendo cultivá-la e entregar parte da produção do proprietário. É aí que inicia esse início aí dessa compreensão aqui, ó, que até então utilizar trabalho escravo, beleza, mas passaram agora a admitir trabalhadores livres como colonos. Vale lembrar que colonos, eles praticamente, lógico que não eram todos, mas a maioria dos colonos, eles que estavam subjugados a algum tipo de lógica organizacional de uma outra cidade-estado, submetiam um regime, uma ordem. E essa ordem, ó como se deu, os trabalhadores recebiam um lote de terra, devendo cultivá-la e entregar parte da produção proprietária. Isso é uma prática não de um trabalho livre, mas sim de um trabalho explorado. Né? Você vai trabalhar e o que você trabalha, você vai passar para outro. Você vai uma porcentagem para outra. Em razão da instabilidade que caracterizou os séculos anteriores, a queda do Império Romano do Ocidente, diversos pequenos proprietários venderam suas terras para os latifundiários e empregaram-se como colonos nas grandes propriedades em troca de proteção. Após o fim do Império Romano do Ocidente, os germânicos estabelecidos na Europa Ocidental continuaram a utilizar o regime do colonato para organizar o trabalho dos camponeses em seus domínios. Com o passar do tempo, o colonato passou por transformações que foram configurando por um novo regime de trabalho que chama servidão. E o regime de servidão é característico para a sociedade feudal muito forte. Os servos não gozavam de uma plena liberdade, mas também não eram escravizados. É aí que mora o perigo, né? É o que até hoje é assim. A gente não se enxerga como escravos, enxergamos hoje como trabalhadores livres, mas na prática, a forma de como estamos submetidos à lógica do trabalho, nada de livre nós temos. Prevalecia, voltando para o trabalho na servidão, prevalecia o sistema de deveres do servo com o senhor e este com aquele. Então, é um novo tipo de trabalho explorado, né? O trabalho servo. E basicamente é o quê? Era um camponês que não tinha terra, que trabalhava na terra do senhor, e tudo que ele produzia, uma boa parte ia para o senhor, enquanto o senhor não trabalhava. Resumindo, exploração do trabalho. E isso aconteceu em larga escala, né? Então virou um sistema social. A servidão se virou um sistema social, por isso que é um período chamado de feudalismo, que a gente estuda na história, né? Lógico que as coisas, ao passar do tempo, na Idade Média, se configurou-se alguns elementos, né, sociais, como, por exemplo, começa a ampliar-se o comércio, começa a se estruturar-se espaços urbanos, e surgindo espaços urbanos, começam a surgir outros indivíduos, outras camadas sociais, outros segmentos sociais, né? E essas outras camadas sociais, como é o caso dos comerciantes, os burgueses, né, vamos dizer assim, o início lá dos burgueses, é que vai dar uma nova conotação do que é o trabalho posteriormente,
que será a base para o entendimento do que é o trabalho na sociedade moderna, que nós vamos estender aqui, entender agora. Embora o trabalho ligado à terra fosse preponderante nas sociedades medievais, eram praticadas também atividades artesanais. Vale lembrar que também existia. Não era somente o no campo. Nas cidades e mesmo dentro das propriedades do senhor feudal e atividades comerciais. Nas cidades, a produção artesanal tinha uma organização rígida baseada nas corporações de ofício. No topo da escala dessas corporações encontravam-se um mestre, que controlava o trabalho de todos e encarregavam-se de pagar os direitos ao rei ou ao senhor feudal e de fazer respeitar todos os compromissos com a corporação. Abaixo dele, até mesmo, presta atenção, até mesmo na produção artesanal, existia uma organização rígida, baseada em corporações de ofício na relação de trabalho. Esses trabalhadores que faziam parte da produção artesanal, nem todos eram livres. Nem todos eram livres. No topo da escala dessas corporações encontrava-se um mestre que controlava o trabalho de todos e encarregavam-se de pagar os direitos ao rei ou ao senhor feudal e de fazer respeitar todos os compromissos com a corporação. Abaixo dele vinha o oficial, que ocupava uma posição intermediária entre o do aprendiz e do mestre. Cabia ao oficial fixar a jornada de trabalho e a remuneração, sendo também o responsável por transmitir os ensinamentos do mestre aos aprendizes. O aprendiz, que ficava na base dessa hierarquia, devia ter entre 12 a 15 anos e era subordinado a um mestre. Seu tempo de aprendizado era predeterminado, bem como os deveres e as sanções que estava sujeito conforme o estatuto da corporação. Vamos entender agora aí o que é o trabalho na sociedade moderna, né? Com o fim do período medieval e surgindo e crescendo o mercantilismo e se consolidando o capitalismo, a estrutura de trabalho passou por um longo processo de mudança. Mas aí tem algumas questões legais aqui do livro, que é o seguinte: como a estrutura anterior se desintegrou? Como os artesãos e os pequenos produtores se transformaram em assalariados? Por conta do processo de acúmulo de uma classe social que vai se destacar economicamente e que vai começar a criar suas raízes de forma eficácia na sociedade em construção mercantilista, que vai mudar e vai transformar os modos de produção e as relações sociais e até mesmo as relações políticas. Os artesãos e os pequenos produtores trabalhavam muitas das vezes na própria casa. Eles tinham suas ferramentas e seus instrumentos e, além disso, produziam ou obtinham por meio de troca as matérias-primas para produzir o que necessitavam. Eram, pois, senhores das condições necessárias para sobreviver e também do seu tempo, pois decidiam quanto trabalhar ou descansar. Essa era a lógica do artesão, né? Em modo geral. Pouco a pouco essa situação se modificou. Inicialmente, houve a separação entre a moradia e o local de trabalho. Depois, o trabalhador foi separado dos seus instrumentos. Por fim, ele perdeu a possibilidade de obter a própria matéria-prima. Os comerciantes e industriais que haviam acumulado riqueza passaram a financiar, organizar e coordenar a produção de mercadorias, definindo o que produzir, em que quantidade e em que tempo. Afinal, eles é o que possuía o dinheiro para financiar a produção. Existe um processo de etapa até chegar ao que é a produção de larga escala, que o grande salto significa a Revolução Industrial. Percebe-se que, primeiro, o artesão e o pequeno produtor ainda trabalhavam em sua própria casa, utilizavam-se ainda de técnicas rudimentares, passava ofício para seus aprendizes, era algo ainda muito simples, a produção era pouca, demorava-se para produzir. Depois começa a mudar a localização do trabalho, o trabalho não vai ser mais em casa, vai ser em um determinado espaço, onde esse espaço vai ter uma produção em uma produção em maior quantidade, que aí pode ser caracterizado uma produção manufatureira.
e depois em larga escala com a produção industrial. Essa transformação aconteceu por meio de dois processos de organização do trabalho, a da cooperação simples e da cooperação avançada, que é a manufatura. A cooperação avançada, que é a manufatura, é que vai dar o salto significativo para chegar o que é atividade industrial, né? No processo de comparação, na comparação simples, era uma hierarquia de produção artesanal, mestre e aprendiz, produzia em pouca escala, tinha moldes acabados, poucas matérias-primas, definiam suas horas de trabalho e por aí vai. O processo na comparação avançada da manufatura, o trabalhador continuava a ser artesão, mas não participava de todo o processo de produção. Já existia uma divisão no interior, uma divisão de trabalho no interior dessa produção. Houve a consolidação do trabalho coletivo, ou seja, o artesão deixou de ter o conhecimento da totalidade do processo produtivo. Cada trabalhador só participava de um passo da produção. Por exemplo, de um sapato. Um produzia o salto, outro fazia a parte de cima, o outro ainda confeccionava a sola do sapato e por aí vai até formar um conjunto. Essa foi a diferença do trabalho da cooperação simples para a cooperação avançada. Mas com o tempo, com algumas máquinas começaram a transformar ainda mais o cenário e o ambiente de trabalho, uma nova forma de trabalho foi desenvolvida, que foi a maquinofatura, quando utiliza-se as máquinas para produzir em larga escala. O sentido do artesão se perde, porque agora é o operário comandando uma máquina para produzir uma mercadoria. E isso vai dar uma mudança extraordinária nas relações sociais e nas relações de trabalho. A mudança na concepção de trabalho, que é o que hoje a gente entende de trabalho assalariado, né? Vai resultar no que é o que a gente entende de trabalho assalariado. Mudança na concepção de trabalho. As transformações ocorridas no processo produtivo envolveram a mudança na concepção de trabalho. A atividade penosa para a atividade que dignifica o ser humano, isso aconteceu porque, não sendo mais possível contar com um serviço compulsório, foi preciso convencer que as pessoas de que trabalhar para os outros era bom. Esse momento aqui, de que trabalhar para os outros era bom, no sentido do serviço compulsório, é algo da consolidação da Revolução Industrial, né? Enfatizava-se que as novas formas de organização do trabalho beneficiavam a todos e que a situação presente do trabalhador era melhor do que a do anterior. Diversos setores... Por quê? Alegava o quê? Que alegava que estava se produzindo em larga escala, todo mundo poderia ter acesso a todas as mercadorias. É esse argumento. Por sinal, esse argumento até hoje, né? Trabalhe. Você tem que trabalhar, senão você vai ser um vagabundo. Lembre-se que você vai ter algo em troca, que é seu salário. Mas até hoje não se discute de fato o que é o salário. O salário, vale lembrar, de sua origem, tem um intuito somente e simplesmente ser uma quantia para sua sobrevivência enquanto trabalhador. Não é para você, de fato, viver, mas sim para sobreviver e continuar trabalhando. Vale lembrar que a origem é essa. E vale lembrar que no Brasil, por exemplo, predomina esse tipo de estrutura, né, salarial. Porque a maioria da população vive de um ou dois salários mínimos. A maioria da população. As igrejas cristãs... Aí vai a concepção de trabalho em cada momento, né? As igrejas cristãs defendiam a ideia de que o trabalho era algo divino, que quem não trabalhasse não seria abençoado. Os governantes criaram leis e decretos para punir quem não trabalhasse. Quem não trabalhava era chamado de vagabundo. Os empresários... Isso aqui, ó... Isso no mundo moderno. As igrejas utilizou desse argumento. Isso tudo engessado e tudo incorporado na concepção burguesa, né? De que quem não trabalha não seria abençoado, quem não trabalha é vagabundo. Os empresários desenvolveram uma disciplina rígida do local de trabalho, além de determinar e controlar o horário de entrada e saída. As escolas passaram a crianças a ter o ideal fundamental do trabalho, que era fundamental para a sociedade, e por aí vai. Por sinal, até hoje, né? Então é basicamente isso, né, o conteúdo. Essa parte do Weber eu quero que vocês leiam com atenção. Vai entender com mais profundidade, para o vídeo não ficar longo. E é porque só termina essa parte aí. Então é basicamente isso, eu quero que vocês façam as atividades restantes. E aí finalizo esse conteúdo sobre o trabalho. Beleza, pessoal?